Caros ouvintes e participantes deste canal, eu vos cumprimento com a gloriosa paz de Jesus. É com satisfação que retorno para mais uma mensagem apocalíptica. Hoje estaremos refletindo sobre a abertura do terceiro selo, que consta do capítulo 6, versos 5 e 6 do livro do Apocalipse, que passo a ler. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Meus queridos, o título da nossa reflexão é A Carga Mortal do Cavalo Preto. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que a cor preta representa, de acordo com a hermenêutica, é uma representação do pecado, é símbolo do pecado. Também símbolo de morte, símbolo de luto. Não é? Portanto, eu faço um paralelo com o que está ocorrendo no mundo atualmente. Isto é, os grandes bilionários do mundo, os poderosos, os políticos, os líderes das maiores nações do mundo, não é? Estão cometendo um grande pecado para com a categoria humana, que é denominado pela sociologia como os pobres deste mundo, né? Ou seja, aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza são hoje desprezados. As nações poderosas fazem pouco caso desses milhares de pessoas, inclusive de crianças que estão atualmente sofrendo fome, estão perecendo aos milhões, né, todos os anos, né? E não há realmente uma posição dos poderosos no sentido de eliminar a pobreza, eliminar a fome em todos os bolsões, em todos os lugares do mundo, né? Podemos verificar que hoje 1,5 bilhão de seres humanos em vários lugares do mundo vivem com menos de $1 por dia. Isto é um verdadeiro absurdo. Ou seja, não chega a R$100 por mês. Também há uma estatística agora recente que a ONU forneceu agora no final de 2019, 25 mil crianças morrem por mês. Isto significa 3.060.000 crianças que pereceram no ano de 2019. 821 milhões de pessoas no ano
passado, em 2019, sofreram fome severa. 11 milhões e 700 mil pessoas, entre adultos e crianças, pereceram também o ano passado de fome, inanição, literalmente morreram de fome. Isto é um absurdo, isto é uma verdadeira tragédia humana. Aí eu pergunto, os ricos, os poderosos, os bilionários do mundo poderiam eliminar a pobreza, a miséria e a fome no mundo? Podem sim, posto que dinheiro não falta. Para vocês terem uma ideia, 3 americanos da América do Norte, do ZEUA, 3 cidadãos americanos possuem uma riqueza em torno de quase 300 bilhões de dólares. Só um deles, o Bill Gates, possui uma fortuna pessoal de 81 bilhões de dólares. As 20 maiores empresas e os 20 maiores bilionários do mundo hoje possuem quase mais da metade do PIB mundial. Está na mão de 20 empresas ou 20 grandes empresários, né? Ou seja, há como debelar a fome e a miséria no planeta Terra, né? O que falta é boa vontade, o que falta é vontade política dos líderes e também amor ao próximo. Esses bilionários poderiam se juntar e formar uma ONG, um fundo para eliminar com a pobreza e com a miséria no mundo. E isso poderia até se reverter num fortalecimento da economia mundial, porque no momento em que houvesse investimento nos lugares, nos bolsões de pobreza, essas pessoas passariam de alguma forma a produzir e a economia giraria com mais velocidade e geraria, portanto, mais riqueza no mundo, não é? Mas não há boa vontade, não há amor. Jesus certa vez falou: os pobres sempre tendes convosco, mas em seguida ele disse que vós podeis ajudá-los quando quiserdes. Ele falou aos discípulos e falou aos circunstantes nesse episódio, né? E eu digo hoje, os grandes bilionários do mundo não têm essa boa vontade, não querem ajudar os pobres, os miseráveis, aqueles que vivem de fato, que de fato são pobres, aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza. Portanto, o cavaleiro do cavalo preto é o representante da fome, é o cavalo da fome. Ele porta uma balança, e esta balança é a carga mortal, porque ela representa recessão, ela representa racionamento, ela representa carestia, e isso vai acontecer no período da grande tribulação de forma intensa. Por isso eu classifico que a fome
Ou seja, este cavalo preto, ele cavalga preteritamente, ou seja, ele já tem um histórico, não é? Ao longo da história, né? Várias crises de fome aconteceram no mundo, tanto antes de Cristo como depois de Cristo, né? Na Idade Média, né? Milhares de pessoas morreram de fome nas crises, no século XIII, XIV, no século XV, né? Centenas de milhares de pessoas morreram literalmente de fome. Hoje, a ONU nos dá conta de que o século XX, ou seja, no século XX, pereceram de fome 70 milhões de seres humanos. E com certeza agora, com esta pandemia, a crise se agravou, não é? De falta de alimento, não é? Em várias partes do mundo, não é? Portanto, nós estamos vivendo literalmente essas profecias, não é? O galopar desses cavalos, né? Inclusive os que nós estudamos anteriormente, né? Que eles têm uma ação pretérita, né? Mas o cavalo preto, né? Ele terá seu auge, a exemplo dos outros, seu maior ápice, sua maior ação no período da grande tribulação, quando haverá uma grande fome jamais vista, né? Uma crise jamais vista em toda a história da economia, em toda a história da humanidade, né? Mas eu repito, não é? Eu repito que há sim a possibilidade de os grandes poderosos do mundo, os grandes bilionários do mundo, debelarem, acabarem com a pobreza no mundo. É possível, sim. Ainda fazendo referência aos bilionários, há um americano chamado Geoff, que é dono da Amazon, de uma empresa chamada Amazon. Esse indivíduo tem uma fortuna pessoal de 189,3 bilhões de dólares na mão de um homem só. Ou seja, não é falta de dinheiro, é falta de vontade política, é falta de amor ao próximo e é falta até de visão, né? Como eu disse anteriormente, né? De capacidade econômica, né? De saber que no momento em que um determinado grupo, uma determinada coletividade, um determinado país pobre, né, miserável, que passa a produzir, passa a eliminar a sua pobreza, a sua miséria, não é? E começa a produzir, obviamente essas pessoas terão condições de gastar, de investir na economia, ou seja, de colocar dinheiro na economia, fazer a economia girar. E esses grandes milionários vão ampliar os seus negócios, né? Evidentemente, isso é uma lei econômica, né? Então, meus queridos, para finalizar esse estudo de hoje, essa análise de hoje, eu gostaria ainda de citar que o texto faz referência a uma ordem, né, que o cavaleiro recebe, né, para não danificar o azeite e o vinho, né? E eu entendo que se refere ao povo de Israel, aos judeus, porque vinho e azeite, né, fazem parte da gastronomia dos judeus, inclusive, né, da medicina, né? O azeite e o vinho misturados, né,
com ervas, né? É usado profilaticamente, não é? Em tratamentos superficiais, em tratamentos de feridas, de úlceras, enfim, né? de contusões, né? E de outros tratamentos, né? E que, com certeza, no período da grande tribulação, será muito útil, né? E é uma referência de que a grande tribulação, ela primordialmente ela é dirigida aos judeus que abandonaram Jesus, os judeus que rejeitam Jesus, que têm rejeitado nos dias de hoje, que se vivo estiverem, como eu disse anteriormente, passarão, sofrerão os juízos de Deus que está determinado no período da grande tribulação. Então, meus queridos, finalizando, eu gostaria de me colocar à disposição para alguma pergunta futura, né? Que Deus possa abençoar todos vocês e dar-lhes forças para vencer, para passar esse período de aflição, de angústia que todos nós vivemos, né? O mundo inteiro está vivendo, né? Como se fosse um período de guerra, uma ação de guerra, onde nós estamos combatendo um inimigo invisível. Que Deus possa abençoar todos vocês e guardá-los na sua maravilhosa paz. Amém.